Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos de forma abundante, conforme Ele tem prometido na sua palavra. Bacana isso, né? Ele prometeu vida e vida com abundância. É a promessa do próprio Senhor Jesus. Ele falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu creio, mas creio de todo o meu coração. Então, porque eu creio, isso me dá condições de cobrar de Deus essa vida abundante. E eu posso falar isso para vocês, porque Deus me tem concedido vida com abundância. E não apenas no sentido conforto material, mas sobretudo familiar, paz, sossego. Você sabe lá que é ter sossego na vida? Um mundo tão perturbado, um mundo tão conturbado, é ou não é? E você ter sossego no meio da guerra, no meio da confusão, no meio desse mundo cruel. Mas isso é possível quando você tem no Senhor Jesus Cristo o seu único Senhor, Salvador, o seu único Deus. Ele é o primeiro na sua vida. Quando você o prioriza na sua vida, então você tem uma vida de qualidade, uma vida abundante. Veja só o que diz o texto sagrado com respeito a esses conflitos que têm gerado tantas desordens. Olha só o que o apóstolo diz: não erreis, quer dizer, não cometa erro, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, quer dizer, Deus não permite que ele seja zombado, ridicularizado, criticado, coisa dessa natureza. Ele não deixa, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Quer dizer, o que eu semeio é o que eu vou colher. Se eu semeio o bem, eu vou colher o bem. Se eu semeio o mal, eu vou colher o mal. Se eu semeio o roubo, eu vou colher o roubo. Se eu semeio a justiça, eu vou colher a justiça. Se eu semeio a mentira, eu vou colher a mentira. Aquilo que eu semear é o que eu vou colher. Então, não precisa ser inteligente, uma capacidade intelectual para você descobrir que a sua vida depende somente das suas atitudes do dia a dia. É ou não é, minha amiga, meu amigo? Por exemplo, você é depressiva, aflita, desassossegada, triste, e você toma remédios que não curam,
Não existe remédio para curar a depressão, existe remédio que atenua a dor, aquela tristeza que faz a pessoa dormir. Então a pessoa toma um remédio e fica sonolenta e dorme. Então por algumas horas ela fica em paz. Mas quando ela acorda, então acorda desesperada novamente. Por quê, ô bispo? Por que essa situação acontece comigo? Depressão. Por que eu sou depressiva? Com certeza, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa semeia o que não deve, ela vai colher o que não presta. Ela vai colher aquilo que ela não quer colher, mas ela semeou. Então, o texto sagrado é claro, de Deus não se zomba, não se escarnece, não se ridicularize a Deus. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Quando você amaldiçoa a Deus, quando você zomba de Deus, quando você zomba da fé, quando você ri da fé alheia, você está se escarnecendo de Deus. E é óbvio que os espíritos malignos, os espíritos que conduzem as pessoas a conflitos sociais, os espíritos que fazem a confusão toda. Por exemplo, o espírito de depressão. Depressão é um espírito, depressão é uma entidade, depressão é um encosto. Dê o nome que quiser. Depressão é uma entidade espiritual. Ela atinge a alma do ser humano. Ela não atua no corpo físico. É por isso que às vezes a pessoa tem dinheiro, tem um bom casamento, tem uma vida aparentemente maravilhosa, mas ela vive o inferno dentro de si, é triste, tem problema de insônia, tem problema de tristeza, vive na dúvida, é insegura, onde quer que ela vá, que ela tem que fazer escolha, ela fica sempre na dependência de alguém para dar uma sugestão. Não, escolhe esse, vai daqui, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Essa é a situação das pessoas que vivem na depressão. Inclusive psicólogos, psiquiatras, pessoas técnicas, pessoas cientistas que têm esse tipo de problema. Quer dizer, a pessoa estudou, se formou para cuidar de pessoas depressivas, mas ela mesma tem depressão. Como é que pode? Como é que pode? Então, minha amiga, meu amigo, eu queria que você atentasse para isso. De Deus não se escarnece, não se zomba. Que às vezes a pessoa tem uma formação intelectual e se acha como Deus, se acha como a toda poderosa ou todo poderoso e descrê da existência do Altíssimo, despreza a palavra de Deus. Então ela vai colher isso que ela está vivendo, depressão, porque é o que Deus diz, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, quer dizer, a morte eterna. Tem gente que tem depressão que já começou a morrer, ela está morrendo, todo dia está morrendo um pouquinho. O problema é que quando ela morrer finalmente, a vida dela está perdida, é a morte eterna. E a morte eterna não é um sono eterno, não. A morte eterna é de dor, de agonia, 24 horas por dia, sem direito a dormir, sem direito a soneca. Não tem isso. A pessoa sofre por toda a eternidade. Da carne, quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, que é a morte eterna. Mas o que semeia no Espírito, que é o Espírito Santo, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. E é isso que nós temos colhido, essa vida eterna. A gente não tem nada a perder, sabe? Para a gente tanto faz, morrer hoje, amanhã, o ano que vem, daqui a 10 anos, não, a gente não tem nada a perder. Pelo contrário, se a gente morrer antes, a gente vai lucrar. Foi o que o apóstolo Paulo falou, para mim, o morrer é lucro. Mas
nós estamos felizes. Não importa para a gente, não faz diferença. Porque a nossa vida está garantida, porque temos plantado essa vida na mão de Deus, na palavra de Deus. Nós temos obedecido a palavra de Deus. Mas, infelizmente, aqueles que seguem e servem o pecado, do pecado vão colher a morte, vão colher a eternidade no sofrimento e na dor. Bem, vamos falar de solução. Para falar de solução, nós temos testemunha aí de uma psicóloga que tinha problema de depressão. Vamos ver o que aconteceu na vida dela, que de repente é igual a sua vida. E o conselho que ela vai dar, o que ela vai falar, pode ajudar você. Vamos assisti-la. Olá, sou Andréia de Oliveira, sou psicóloga. Minha vida toda eu sempre ouvi falar mal da Igreja Universal. Eu ouvia falar do Bispo Macedo, que o Bispo Macedo era ladrão, que os pastores da Universal eram ladrões, de todos os membros, das pessoas também que participavam, né, da igreja, como, por exemplo, eram pessoas limitadas, pessoas sem consciência, e eu sempre pensei o seguinte: eu nunca vou nessa igreja, eu nunca vou colocar os meus pés lá, porque realmente não tem Deus lá. Era isso que eu tinha em mente. A mídia, a internet, né? Então eu via vídeos, recentemente comecei a ver vídeos no YouTube que eram vídeos muito fortes contra a Universal, com argumentos muito fortes, parecendo tudo verdadeiro. E esses vídeos que eu acessei no YouTube eram de ex-bispos, ex-pastores. Então aquilo me causou um impacto maior ainda e parece sempre muito convincente. Eles passam informações de um jeito, né, de uma forma que o outro, eles comunicam de uma forma que o outro acredita. O Bispo Macedo não era um homem de Deus, era uma pessoa interessada apenas nas coisas materiais, e a Igreja Universal, ela era para mim assim, uma instituição, uma seita que tirava dinheiro das pessoas. Eu ficava indignada como que uma igreja cristã pode tirar do povo. Eu sempre trabalhei, sempre estudei muito, sou psicóloga, era alta executiva de um banco e aí perdi o emprego, né, em 2014, entrei num processo de depressão, perdi o meu pai também, e isso trouxe um transtorno muito grande na minha vida, emocional e espiritual. Depois que eu identifiquei, né, o problema que eu tinha de depressão, de crise do pânico, né, eu tinha um transtorno, e eu busquei ajuda nas igrejas, eu busquei ajuda com pessoas que se diziam de Deus, que se dizem de Deus, mas nada funcionou. Então, eu não via saída mais para mim. E eu abri a minha mente, eu tirei o orgulho, né? Eu tirei o orgulho, acreditando que na Universal seria uma última porta. Porque eu assisti um programa e eu acreditei. Eu falei, eu quero ir lá e provar, ver esse negócio, se é verdade o que estão falando. Porque já assisti tantos depoimentos de ex-bispos, ex-pastores, ex-membros. Se ele está falando que vai comprar minha briga, porque era exatamente isso que eu buscava. Alguém que me desse o apoio, alguém que comprasse minha briga porque eu estava muito fraca. E eu me dei a chance, eu me dei a oportunidade de vir para conhecer e para conferir se realmente aqueles ex-bispos que se diziam de Deus, aqueles ex-pastores, eles estavam certos.
foi algo assim bem interessante, porque eu vim numa sexta-feira, né? E eu sentei lá atrás, vim com a minha irmã, sentei atrás, bem desconfiada, esperando tudo, esperando, né, aparecer alguém ali e só falar de dinheiro e querer arrancar tudo de todo mundo. E não foi absolutamente isso que eu achei. Em primeiro lugar, eu comecei a sentir uma paz dentro de mim. E durante a pregação foi o próprio Bispo Macedo que estava pregando naquela noite. E eu falei, meu Deus, mas não é nada daquilo que as pessoas, esses ex-bispos e alguns pastores também falam, né? Pastores de outras denominações falam do Bispo Macedo, não é a mesma pessoa. Isso foi muito, mas muito marcante para mim. E eu tive certeza ali de que era o lugar que eu deveria estar. Eu aprendi aqui na Universal a obedecer a palavra de Deus. Fui totalmente liberta. Hoje eu não tenho mais pensamentos de morte, eu não tenho mais pensamentos obsessivos. O Espírito Santo para mim é tudo, é o mais importante na minha vida. Em primeiro lugar, eu coloco hoje o Espírito Santo. Eu tive uma experiência, eu recebi o Espírito Santo de uma forma muito forte, muito verdadeira. Eu perdi muito tempo na minha vida por conta de fake news, por conta dessas informações mentirosas. Eu diria que eu perdi um tempo de existência, né? Eu gostaria muito de ter chegado na Universal há mais tempo. Minha vida hoje seria diferente, teria um outro resultado. E eu acredito que essas fake news, essas pessoas que promovem essas informações contra a Igreja Universal, são pessoas que têm mágoas. Essas pessoas, na minha opinião, e eu digo como profissional, são pessoas que se sentem muito inseguras. Fiquem atentas para mesmo aqueles que se dizem de Deus, em primeiro lugar, aqueles que se dizem de Deus e que lançam notícias, informações muito pesadas, né, contra a Universal, contra os bispos da Universal, os pastores, os próprios membros, que ficasse atento e viesse conferir. Aquelas informações são mentirosas, são informações que manipulam as pessoas. Então não perca o seu tempo, né, porque a informação, quando ela é uma informação massiva, né? Quando ela, ela é repetitiva. A verdade é essa, quando uma informação ela é repetitiva, mesmo ela sendo mentira, ela se torna verdade. Porque o cérebro da gente funciona dessa forma. Então, como profissional, eu posso te dizer, é você questionar essas informações que são tão repetitivas e tomar a decisão de vir conferir a verdade, que eu tenho certeza que, como eu encontrei, você também vai encontrar. Maravilha, né? Você vê, uma psicóloga, problema de depressão, e foi se curar onde? Exatamente na Igreja Universal. Mas essas fake news, você pode verificar que eles, na fake news, normalmente eu não me defendo, porque a Bíblia diz que o justo não se defende. O justo não precisa se defender porque o próprio Deus o defende. Mas vale a pena aqui falar que quando alguém fala, o bispo é muito milionário, comprou isso, comprou aquilo, tem isso, tem aquilo. Só que as pessoas não sabem que qualquer dinheiro que eu uso em benefício próprio, eu tenho que dar conta ao IAS, ou então, no caso, aqui nos Estados Unidos, o IRS, que é o imposto de renda, eu tenho que dar satisfação, do contrário eu vou preso. E todas as minhas contas, todas as minhas posses, entre aspas, têm uma justificativa. Você sabia que eu tenho
mais de 100 milhões de livros vendidos e eu tenho direitos autorais desses 100 milhões de livros. Você sabia disso? Esses livros estão espalhados por todo o mundo. Todo mundo. Então eu tenho direitos autorais. Se eu compro um carro, se eu compro alguma coisa, eu compro porque eu tenho condições de comprar. Agora imagine, se eu fosse roubar o dinheiro da igreja, se eu fosse ladrão, você acha que o meu trabalho diante de Deus teria surtido efeito? Surtiria algum efeito? Traria algum efeito para as pessoas que têm chegado até nós? Pergunte-se a si mesmo. Como que um homem ladrão pode abençoar uma pessoa perturbada? Como que um ladrão pode mudar a vida de uma doutora? Como? É só você pensar só um pouquinho. Pense para não dar ouvidos a notícias daqueles que, como Judas, traíram, roubaram, adulteraram, saíram porque não prestavam. Saíram porque não prestavam, porque essa é a lei dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Não presta, tem que sair fora. É qualquer corpo que come alguma coisa que faz mal, tem que vomitar ou tem que ter uma diarreia, tem que botar para fora, porque do contrário a pessoa morre. Então, esses elementos nocivos ao corpo da igreja que é santa, eles têm que ser cuspidos fora. Isso eu sou taxativo, esse ponto. Mas vamos ver agora mais um testemunho de uma pessoa que não era psicóloga, mas sofria também de depressão. Vamos assisti-lo. Meu nome é Elaine Carvalho, eu tenho 36 anos, sou empresária, nasci na zona norte do Rio de Janeiro e eu fui criada num lar cristão. Recebi uma boa educação, muito carinho, muito amor, aprendizados bons, sendo que isso tudo eu não aproveitei, né? Eu joguei isso fora e preferi viver a minha vida do meu jeito, né? Na minha juventude, eu comecei a me envolver com pessoas que me levaram para baladas, a começar a usar a bebida, o cigarro. Cheguei a experimentar maconha algumas vezes, o lança-perfume, o loló. E os meus relacionamentos, apesar de serem relacionamentos duradouros, não eram relacionamentos felizes, porque eu não conseguia me manter fiel à pessoa. Então eu traía as pessoas. Eu ficava com a pessoa 5, 4 anos, mas eu tinha aquela pessoa e tinha 2, mais 3 pessoas. E eu não vivia em paz com isso, porque eu tentava preencher algo dentro de mim que não era preenchido por nada. Então a minha vida amorosa, a minha vida sentimental era um fracasso. Eu me sentia usada, na verdade eu usava, mas eu me sentia usada também. Eu cheguei a me envolver também com mulheres e também não encontrava felicidade. Eu tive várias experiências buscando algo que nem eu mesmo sabia, né, na verdade, o que era. Eu só queria ser feliz. No final de tudo, quando tudo acabava, a tristeza ainda era maior. E junto com ela vinha a vergonha, vinha o arrependimento, vinha a decepção comigo mesma. Eu me sentia suja, eu me sentia uma pessoa sem valor. A depressão chegou na minha vida e com ela tudo piorou. Assim, só que eu não tinha mais condições de sair, porque eu fiquei numa situação tão ruim, né? Com tratamentos com psiquiatras, com neurologistas, com psicólogos. Eu passava o dia praticamente dopada. Eu tomava 6 tipos de remédios controlados. Nós gastamos muito dinheiro com consultas médicas com psiquiatras na Zona Sul para descobrir o que estava acontecendo comigo, né? Porque eu ficava agressiva, eu saía dirigindo e largava o carro no meio da rua e ficava andando pela rua. As pessoas me achavam com um GPS de celular, né? Para poder rastrear, para saber onde eu estava. Eu falava coisas que não lembrava, eu tratava as pessoas mal. Eu muitas das vezes passava o dia inteiro, no final do dia eu não lembrava o que tinha acontecido comigo, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ter uma vida digna, né, viver, porque eu tinha que ficar dopada para poder não ficar agressiva, não ficar desequilibrada. E começaram a fazer baterias de exames para descobrir, né? E nesses exames nunca constava nada. Eles, na verdade, não tinham diagnóstico fechado, mas que estavam estudando. E que aquelas drogas, né, aqueles remédios que eu estava tomando, era para controlar um pouco, né, a minha situação psíquica. Mas eles não me deram um diagnóstico,
né, assim, o porquê eu tive aquilo. Eles falaram que era depressão, síndrome do pânico e surtos psicóticos, mas foi solicitada a minha internação numa clínica psíquica. E minha mãe assumiu todas as responsabilidades de não fazer essa internação. E foi através dessa solicitação de internação que me despertou a vontade de ir até a Igreja Universal. A minha mãe já era da Igreja Universal, eu já conhecia o poder de Deus através da vida dela, e eu pedi para que ela me levasse. Falei, mãe, me leva lá na igreja. Eu cheguei na Igreja Universal completamente arruinada por dentro. Fui vindo à igreja todos os dias, porque quando eu vinha à igreja eu sentia uma paz. Só que quando eu saía, essa paz, ela sumia também. Eu chegava em casa e eu não tinha mais paz. Começava aqueles maus pensamentos, eu continuava a ver vultos, a ouvir vozes, continuava com a dependência do remédio, e no dia seguinte eu voltava à igreja. E até que um dia eu fui ter um atendimento e o pastor ele falou assim, Elaine, o que Deus quer é o seu coração. Ele pode te curar, mas acima disso tudo ele quer a sua vida. E ali eu falei, realmente, e que vida, né? Que eu não tinha vida. Mas ali eu decidi me entregar para o Senhor Jesus. Foi numa reunião, uma quarta-feira, que eu decidi entregar, que eu tive um encontro com Deus. Fui me livrando dos remédios, fui tendo alta com neurologista, psiquiatra, psicólogo. A médica que para mim, ela falou que eu teria que tomar aquele remédio pro resto da minha vida, que era um controle neurológico, ela me deu a alta e falou, não, você não vejo mais a necessidade de você tomar esse remédio. E a partir daí, realmente eu não tomei nenhum remédio, eu não senti nada, assim, que eu tivesse que voltar a tomar os remédios, porque eu sabia que Deus tinha transformado a minha vida, né? Ele tinha me curado. Então, depois que eu deixei de tomar os remédios, que eu pude ter uma vida mais digna, né, com raciocínio, com tudo, eu fiquei tendo uma guerra interior, porque eu queria voltar a fazer tudo aquilo que eu fazia antes, né? Eu ainda sentia falta daquilo, mas eu sabia que o caminho que eu tinha que escolher não era aquele. Então, eu comecei a deixar de fazer aquilo que eu gostando ainda, para obedecer a palavra de Deus e aí ter a transformação por completo. E aí eu fui aprendendo que eu tinha que manter a minha fé não só na igreja, mas em casa também. Eu tinha que meditar na palavra de Deus, que era o meu alimento diário, eu tinha que fazer as minhas orações, eu tinha que fazer os meus propósitos, eu tinha que ter a minha vida com Deus. Eu sabia que sem o Espírito Santo eu iria até um determinado momento, até um determinado local. E com o Espírito Santo eu iria além. E eu queria o Espírito Santo na minha vida. Eu queria estar cheia do Espírito Santo. Eu não queria só sentir aquela paz em alguns momentos. E aí eu comecei a pedir para que Deus me desse o Espírito dele. Até que foi marcada uma vigília e eu decidi ir. Eu até pensei, passou pela minha cabeça, poxa, eu tenho que trabalhar, no sábado, porque eu trabalho com viagem, eu tenho que trabalhar, como eu vou para a vigília? E me veio logo à mente, mas você vivia em noitadas e ia trabalhar, por que você não pode, Naquela vigília eu recebi o Espírito Santo. E ali naquele lugar, estava com muitas pessoas, tinha uma multidão, mas ali parecia que estava só eu e Deus. Parecia que nós estávamos conversando ali, que era eu e ele só. Porque foi uma certeza, uma convicção, uma intimidade com Deus que não tem tamanho, assim, me faltam até palavras para explicar como foi esse dia. Foi, assim, intenso, nascia uma certeza, nascia uma alegria, nascia uma convicção de que agora ali, com Deus me fortalecendo, estando dentro de mim, tudo eu conseguiria vencer. Eu sabia que as lutas iam permanecer, que eu teria lutas, mas eu tinha certeza de que Deus estava comigo. E aquilo ali era o mais importante. Nada mais importava. Eu queria falar, do Senhor Jesus para as outras pessoas. Eu me sentia mais segura para falar, eu tinha mais convicção, para falar, para demonstrar o que Deus tinha feito na minha vida, e agora eu tinha aquela certeza dentro de mim de que eu tinha mudado, de que o meu interior estava transformado, que não era mais aquela Elaine, aquela pessoa problemática, mas que era uma outra pessoa agora nascida de Deus. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho paz, eu sou realizada principalmente na minha vida espiritual. Eu tive uma mudança no meu interior, eu tenho uma vida financeira abençoada, Deus ele me deu até um outro negócio, hoje em dia eu tenho 2 negócios, Deus ele restaurou a minha vida sentimental, hoje em dia eu já namoro, já tenho planos para casar. O Espírito Santo ele é tudo na minha vida.
Ele é meu guia, meu mestre, meu amigo, meu conselheiro. E assim, eu não troco por nada nesse mundo. Eu não troco o Espírito Santo. Ele é quem guia. Ele vai na frente de todas as minhas decisões. Eu que fui atestada como louca, né? Como doida, eu não poderia mais conviver em sociedade. Eu não era feliz. O Espírito Santo, ele veio e transformou toda a minha vida. Ele me deu a paz, ele me deu a felicidade, ele me deu a plenitude de vida. Hoje eu sou feliz. Hoje eu não preciso de uma bebida, eu não preciso de farras, eu não preciso de nada além do Espírito Santo para que eu tenha a felicidade plena e a certeza de que a minha vida vai ser uma vida de vitória. Muito legal. Você está vendo? Você está vendo o caso da Elaine? É exatamente aquele texto que nós acabamos de ler na Bíblia. Olha só o que está escrito na Bíblia. Veja só. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não se pode escarnecer, não se pode zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quer dizer, ela, a Elaine, semeou o pecado. O que ela colheu? Ela colheu o pecado. O fruto do pecado é a morte. Se você planta o pecado, você vai colher a morte. Quer dizer, não é a morte imediata, pode ser às vezes até imediata, mas normalmente a pessoa começa a morrer, e começa a morrer devagarzinho, com sofrimento, com dor, com depressão, com angústia, com inferno dentro de si. Por quê? Porque semeou o pecado. Agora, quando ela chegou na Igreja Universal do Reino de Deus, então foi claro, o pastor foi muito feliz e falou para ela: você, Elaine, se você quer mudar de vida, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Jesus quer a sua vida. Não adianta você dar parte da sua vida. Tem que ser 100%, é tudo por tudo. Ou é ou não é. Se você não der a sua vida para Ele, esses problemas vão continuar. Então, ela começou a semear no Espírito, quer dizer, ela começou a semear a sua vida na palavra de Deus, começou a obedecer a palavra de Deus, começou a vivenciar a palavra de Deus, e é óbvio, hoje ela colheu uma vida maravilhosa, eterna, que começa aqui, está namorando e vai casar, uma mulher que não tinha futuro familiar, mas hoje é uma santa mulher, porque ela semeou no Espírito Santo e do Espírito Santo colheu a vida e a vida eterna. Graças a Deus. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em teu colo, me
Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada. A correria do dia a dia, o estresse do trabalho e o tempo gasto no trânsito consomem a sua energia e seu tempo a ponto de não sobrar disposição para alimentar a sua fé? Você precisa de uma pausa para fortalecer o seu espírito e priorizar o que realmente é importante para a sua vida. Todas as quartas-feiras no Templo de Salomão é realizada a Escola da Fé, uma reunião essencial para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. De uma forma simples e prática, você estudará a Bíblia e aprenderá como aplicar os ensinamentos no seu dia a dia. Afinal, se a sua fé não crescer, certamente ela diminuirá. Escola da Fé, às 10 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Olha, eu queria que você soubesse, eu quero reforçar esse convite para você participar da reunião ou das reuniões de quarta-feira. Às quartas-feiras, o nosso trabalho é focado em ensinar, conscientizar a palavra de Deus. Você vai ser conscientizado da vontade de Deus para a sua vida. Claro, você vai obedecer ou não. Se você obedecer essa palavra, você vai colher do Espírito Santo a vida eterna. Se você não obedecer, mesmo sabendo da verdade, então você vai colher a morte eterna, não tenha dúvida disso. Mas, às quartas-feiras, nós conscientizamos as pessoas para que elas venham ser fortalecidas na fé. Você sabe que a sua alma, a minha alma, a nossa alma é invisível. Ela usa o nosso corpo. E quando usa o nosso corpo, se ela estiver focada, se ela estiver estabilizada na palavra de Deus, ela vai trazer uma vida para o nosso corpo. Muito legal. Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, quer dizer, terá saúde. Se os nossos olhos forem bons, se os nossos olhos olharem com bondade, com justiça, se os nossos olhos olharem com retidão, querendo o bem-estar do nosso próximo, nós seremos abençoados. Agora, se os nossos olhos são maus, Jesus acrescentou, quão em trevas estará o seu corpo, quer dizer, doente, enfermo, depressivo, com insônia, com medo, tristeza, vida desgraçada, porque o corpo sofre as consequências do pecado que ele semeia. A alma geme quando a carne semeia o que não presta. Mas quando a pessoa semeia, a pessoa pratica, a pessoa obedece, segue a palavra do Senhor Jesus, então ela tem vida
e vida com abundância. Isso acontece. Olha só o que aconteceu na vida da Thelma. Meu nome é Thelma, né? Eu nasci na cidade de Inhapi, Alagoas, né? E cheguei aos meus 21 anos, né? Eu casei com meu esposo e eu sofri muito, né? Até então a minha mãe me orientou para mim não casar com ele, porque eu já sofria desde o namoro, né? Era traições no namoro, noivado, até o casamento. E eu, por teimosia, né? Eu queria casar. De qualquer forma, eu queria casar com ele. E eu casei. Só que ela, inocentemente, ela falou assim: olha, você está passando por cima da minha ordem. Tomara que você case e você apanhe todos os dias dele. E até então eu casei e olha, era contado os dias que eu não apanhava do meu marido. Quando ele chegava em casa, eu já sabia que ele ia me bater. Então, muitas das vezes, ele chegava embriagado, drogado, né? Com marca de batom na roupa, com cheiro de perfume, né? Das amantes. Para ele eu era péssima. A chegar ao ponto que ele falou que tinha nojo de mim, que as amantes eram melhor do que eu, né? E foi quando eu tentei o suicídio. Peguei um veneno de rato que chama-se chumbinho, né? E nesse dia ele estava muito embriagado. E até ele me ajudou a colocar no copo o veneno. Ele falou assim: eu vou te ajudar a colocar o veneno no copo para me livrar de você. Pelo menos eu fico com as minhas amantes, que é melhor do que você. E ele me ajudou a colocar no copo, né, o veneno. Me deu uma crise de choro, eu chorei bastante, né, e não aconteceu, graças a Deus, né, eu cheguei a não tomar o veneno. Eu pensava em ir embora, mas eu tinha 2 filhos e já grávida. Eu não sabia o que estava atrás de tudo isso, que ele me batia, que ele me machucava, ele me espancava, me puxava pelos cabelos, né, ele deixou cicatrizes no meu corpo, eu tenho uma cicatriz no meu corpo. Um dia que ele jogou uma faca, jogou jarra de suco, jogou prato, copos, tudo em cima de mim. Então, nesse dia, ele me cortou. E esse foi o ponto crucial, dos pontos cruciais, né? Porque nós separamos 8 vezes. E o terceiro ponto foi quando ele cortou meu filho, que ele chegou drogado, né? E ele muito drogado. O meu filho falou assim: pai, de novo o senhor drogado? E o meu filho, bastou falar isso, ele foi em cima do meu filho com uma faca e cortou a mão do meu filho. Eu me senti uma mulher muito fraca, fragilizada em pensamentos, com sentimentos, em tudo. Eu me senti um trapo. Para mim, não tinha jeito que mudasse, não tinha nada que mudasse mais a minha história de vida, né? Porque até então eu não cria mais que Deus existia. Eu cheguei assim, desacreditada de tudo e de todos. De tudo e de todos, porque quando alguém chegava para falar de Deus, eu falei: eu não quero nem saber. Mas teve uma pessoa que chegou e falou assim, chegou com um desafio para mim. E quando eu falei para ela que Deus não existia mais, porque até então, como que Deus existia se ele estava vendo que eu estava passando por tudo aquilo e ele não fazia nada? E ela me fez a seguinte pergunta: e o que é que você está fazendo para agradar a ele? Para chamar a atenção dele? Né? Então isso despertou dentro de mim. E ela falou assim: vamos, eu vou te levar. Se você sair de lá da mesma forma, não precisa você voltar mais. E eu fui. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu já percebi a paz que havia dentro de mim. Não precisou fazer oração, não precisou falar nada. Eu já percebi assim automaticamente a paz dentro de mim. Um lugar tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Quando o pastor ministrou a palavra eu lembro até hoje: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa palavra, ela ficou cravada dentro de mim. E eu guardei, eu fiquei o dia todo na minha casa. Mesmo que o meu esposo chegou da forma que ele chegou, embriagado, mas havia paz dentro de mim. Eu tinha muito ódio do meu esposo. Ódio a ponto de pensar, de ferver até uma chaleira de água quando ele estivesse dormindo, eu colocar nos ouvidos dele. E quando eu assisti essa reunião, né, que depois da reunião o pastor me orientou, sentou comigo, me orientou, naquele mesmo dia eu senti desejo de perdoar meu esposo, porque eu percebi que não era ele. Né? Então eu perdoei o meu esposo, meus pensamentos mudaram.
totalmente, porque eu já não tinha mais pensamentos de negatividade, de agressividade, eu não tinha mais pensamentos de querer matar o meu esposo, de tentar suicídio contra a minha pessoa. Não, eu já não tinha mais esses pensamentos. Então, meus pensamentos já estavam puros, né? Meu coração já estava leve. E cada palavra, as quartas e os domingos, eu guardava. Eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer propósito para mim ter o Espírito Santo, porque havia necessidade do Espírito Santo fazer morada dentro do meu ser, no meu interior, né? E quando eu recebi o Espírito Santo, foi um certo dia que eu fiz um propósito e nesse sábado ele me bateu bastante e me jogou nas ruas e falou assim, que não é o seu lugar. Eu não quero que você vá nessa igreja. E até então eu falei assim, não, eu não posso abandonar esse Deus que já fez algo na minha vida. E assim, nesse dia ele me bateu bastante e eu dormi na casa de uma senhora, que por acaso ela me encontrou na rua chorando. Eu já não me sentia sozinha porque dentro de mim já tinha um propósito, né? Eu sabia que Deus estava comigo e o que estava usando o meu esposo, eu sabia que não era ele, que era uma força negativa, né? Ao contrário da minha fé que estava usando ele. Então, assim, dentro de mim eu já estava, assim, convicta. E até o pastor falou assim, vai acontecer aquilo que você nem imagina na sua vida. Para você não ser batizada com o Espírito Santo essa semana. Mas permaneça, prevaleça, determine, persevere, porque o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você. E parecia que ele estava falando comigo. E ele falou assim, aconteceram várias coisas para você não estar aqui hoje. E tudo, a pregação todinha foi para mim. E eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque eu não saí do Espírito, eu permaneci, eu prevaleci, né? E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo se apoderou de mim. Ali eu vi a prova de Deus, e Deus chamando eu de filha, filha amada. E eu percebi ali o brilho de Deus dentro de mim, a leveza dentro de mim. Eu já não tinha mais pensamentos negativos, nenhum. Eu já estava pronta para chegar em casa e pedir perdão de novo para o meu esposo. Eu cheguei, pedi perdão, abracei ele, eu falei, o que eu tenho, o que eu recebi, eu te dou de graça. E ali ele já começou a ser moldado e começou a ir nas reuniões comigo. Hoje, graças a Deus, o meu esposo é um grande homem de Deus. Ele é assim um esposo maravilhoso, ele é companheiro, ele é amigo. Ele é muito amigo dos meus filhos, principalmente daquele que um dia ele cortou lá atrás. E assim, não tem nada mais belo, mais precioso e maravilhoso. Por mais que hoje eu seja amada, eu tenho um casamento abençoado, né? Mas não tem preciosidade maior, nem melhor do que o Espírito Santo. Ele é o bem maior da minha vida. Então, assim como o Espírito Santo mudou a minha vida, transformou a vida do meu esposo, também transformou a vida dos meus filhos, né? Hoje eu sou uma mulher feliz, tenho uma família linda. Assim, eu falo linda, eu sou suspeita a falar, porque hoje a minha família é um exemplo. É um exemplo na minha rua, na minha igreja, onde eu chego, é um exemplo de família. Depois do Espírito Santo é minha família, que é a base de tudo. E se não fosse o Espírito Santo, também não teria a família que eu tenho hoje. Interessante, né? Uma palavra mudou tudo isso, né? A vida dela no inferno. Ela culpava Deus por conta dos seus fracassos, do seu sofrimento, por causa da sua angústia. Mas um dia, ela ouviu a palavra que diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ser de todo o coração. Não pode ser 99,9%, não. Tem que ser 100%, totalmente. Então, quando a pessoa ouve uma palavra dessa e começa a colocá-la em prática, porque não basta você conhecer a palavra de Deus, não basta você ter conhecimento bíblico, como muitos teólogos têm, mas não praticam, não adianta nada. Então, é preciso que você obedeça, é preciso que você pratique, é preciso que você siga
essa palavra. Essa palavra vai mudar a sua vida, vai fazer virar a sua vida como você nunca, jamais, em tempo algum, imaginou. O caso da Thelma, esse caso é terrível do ponto de vista do que é o passado dela. Ela desobedeceu a mãe. Não case com esse rapaz, porque a mãe enxergou que ele não era a pessoa certa para ela. Deus também fala a mesma coisa para todos nós. Ele diz: não vá, esse caminho não é bom, esse caminho não vai dar em bem para você. E a pessoa insiste em obedecer o instinto do coração, o sentimento, a voz do coração. Aí, olha só o que deu. Ela sofreu bastante. Ela teve que sofrer muito para entender que Deus só quer trazer vida e vida com abundância, que Ele não é responsável pelas mazelas que acontecem nesse mundo afora. Mas graças a Deus ela conheceu o Jesus vivo através do Espírito Santo e a vida dela mudou. Hoje tem uma família maravilhosa, uma família que causa inveja àqueles que veem. É ou não é? Por quê? Porque ela obedeceu a palavra de Deus. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar mais pertinho de você. Olha só, presta atenção. A sua vida depende de você. Eu posso orar por você. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu vou orar por você. Eu posso pedir a Deus, eu posso interceder a Deus por você, eu posso até jejuar por você, eu posso impor as mãos sobre a sua cabeça, eu posso fazer de tudo por você, mas eu não posso obedecer por você. Isso é coisa de cada um de nós. É ou não é? Vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Ó Espírito Santo, meu Deus, quando a gente vê e ouve esses testemunhos, entra um gozo na nossa alma tão grande que a gente se esquece de todas as dores, de todas as calúnias, de todas as difamações, de todas as acusações, de todas as injustiças que nós vimos sofrendo. Esquecemos de tudo. E o gozo, meu Pai, o gozo que essas criaturas que estão vivendo agora passam, nós também sentimos dentro de nós. E eu te peço, meu Pai, por todas as demais pessoas que estão nos ouvindo, participando desta oração, que estão gemendo, que estão sofrendo, que estão padecendo por causa dos próprios erros, por causa simplesmente de seus próprios pecados. Ó, meu Pai, abra a mente, o entendimento delas para que possam compreender a Tua voz, a Tua palavra, para que, uma vez obedecendo essa palavra, então a vida delas vai mudar, porque é a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca não volta vazia. A palavra que sai da Tua boca tem que fazer acontecer, porque é a palavra que sai de Ti. Na Tua palavra está a Tua honra, a Tua divindade, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua justiça. Então eu te peço, meu Senhor, venha agora mesmo abrir o entendimento dessas criaturas, para que caia a ficha e elas possam, então, conscientizadas, obedecer a essa palavra. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor, quando o Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, meu Pai, que esse conselho caia dentro desse
desse ser, dessa alma, para que venha obedecer-lhe, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, seja livre agora desse tormento, dessa angústia, dessa tristeza, dessa dúvida, dessa insegurança. Amanhã estaremos aqui de volta e eu quero que você esteja forte para participar do programa de amanhã, neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, a você especialmente, que está gemendo. Em nome de Jesus, seja liberto. Amém. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.